do tempo. Na fita é uma gíria de São Paulo, significa, um dos significados é assunto, e do tempo faz referência à história, é um canal sobre história da igreja. Esse canal que está ainda no seu início, mas que eu espero seja uma bênção para a igreja. Vai participar hoje do programa um amigo muito querido, o reverendo Francisco Macena, um cearense raiz, comedor de buchada, rapadura. Eu, quando venho aqui, estou de férias em Natal. Gosto muito de aproveitar para comer comida da terrinha também. Assim, a gente está aqui no estado do lado, do Rio Grande do Norte. Então, uma das primeiras coisas que eu procuro comer quando eu chego aqui é buchada. É bom demais. E o reverendo Francisco Macena vai nos falar hoje sobre a história do presbiterianismo em Fortaleza, onde o irmão tem suas raízes e boa parte do seu ministério, a maior parte do seu ministério. Nosso irmão Francisco Macena é alguém que tem abençoado muito a igreja com sua inteligência, tem abençoado muito a igreja com sua formação teológica, em discussões importantes da igreja, tem sido uma voz sábia, e também no ensino teológico. Mas deixa o irmão se apresentar, dizer um pouquinho sobre si, o que é que tá, onde está a aula, deixa ele se apresentar um pouquinho. Opa, reverendo Flávio, doutor Flávio, né? Já está bem encaminhado aí nessa etapa. Meu irmão, fico muito feliz. Já defendi, já estou aprovado. Olha aí, maravilha, Flávio, maravilha. Flávio, fico muito agradecido, viu, do seu convite. E quem lhe conhece, convive com você, sabe da sua capacidade, a despeito de você ser muito discreto, mas todos nós que lhe conhecemos sabemos do seu cuidado, do seu zelo com as coisas da igreja, com a história, um amante da história e da cultura, né, brasileira. Então, é uma alegria, uma honra, viu, poder participar contigo aqui desse programa, desse bate-papo. Flávio, em poucas palavras, eu posso me apresentar da seguinte maneira, né? Eu sou cearense, nascido em Fortaleza, convertido na década de 90, sobretudo através do missionário que foi o meu pai, que se converteu em 89, e passou a frequentar a igreja presbiteriana. Fui ordenado em 2008 ao Sagrado Ministério. Antes, ali pelos idos de 2002, eu já tinha sido ordenado presbítero na igreja presbiteriana e fiquei por 2 mandatos, né, até a ordenação ao Sagrado Ministério. Co-pastoreei em Fortaleza, a igreja onde eu cresci na fé, a igreja presbiteriana da Aerolândia, e em saindo de lá em 2009, assumi a congregação presbiterial do Cambeba. Em 2010 organizamos aquela congregação. Hoje, graças a Deus, em Fortaleza, uma igreja viva, pujante, né? E também, por um bom tempo, nós ficamos cuidando da igreja do Cambeba junto com a igreja presbiteriana Vida Nova. Nesse íntere das atividades pastorais, nós sempre sempre procuramos dar uma ênfase também à pesquisa teológica. Então, em 2013, eu ingressei nos estudos do mestrado, depois de 2019, nos estudos do doutorado. E todos, de alguma forma, o foco recai em história de ideias. No mestrado foi a história da teologia latino-americana e agora a história da confessionalidade na inserção dos debates mais atuais de confessionalidade na Igreja Presbiteriana do Brasil. Enfim, meu amigo. Você está dando aula aonde? Você dá aula em Teresina e em Recife, né? Isso. Eu continuo ligado a Jurete, de Teresina, e sou muito grato àquela casa, pela oportunidade de poder ter ensinado ali, e continuo no staff dos professores ali de Teresina. No entanto, agora tenho dado um foco maior aqui ao SPN, um
sonho de criança, da aula aqui no SPN, porque a gente pegava aquele livro, não sei se tu lembra, aquele livro que ainda era o selo pela Casa Editora Presbiteriana, que era Predestinação, do Samuel Falcão. Falcão. Flávio, cara, imagina que quando Destravou uma memória agora aqui. Pois é, que o do Stefano, o doutor Stefano, quando ele me convidou para dar aula, e eu lembrei daquela placa ali, poxa, adolescente, eu peguei o livro de Samuel Falcão, o que é que ia imaginar um dia que eu ia estar dando aula aqui, né, no SPN, só os passos da providência de Deus, né? E, assim, eu estou apaixonado pelo Recife, as pessoas que estão perto de mim aqui sabem disso, estou apaixonado pelo Recife, apaixonado pelo SPN, com a graça do Senhor, a gente está se integrando ao presbitério litorâneo agora, nessa próxima reunião, enfim, então, assim, Deus tem nos abençoado muito. Legal. E a ideia desse programa, você que nos ouve, é conversar sobre o presbiterianismo em Fortaleza, que foi muito importante para o desenvolvimento do presbiterianismo na região do Ceará como um todo, como a gente vai ver, e também para o início do presbiterianismo no oeste do meu estado, no Rio Grande do Norte. Às vezes, ainda hoje, Mossoró, aquela região, às vezes eu tenho a sensação que o pessoal se sente mais próximo de Fortaleza do que se sente próximo de Natal. Eu até estava brincando um dia desse que o pessoal Cajuína, eu gosto de Cajuína, eu gosto muito de Cajuína, mas em Natal não é uma moda como ou não é uma coisa assim muito popular como é de Fortaleza em diante, assim, passando pelo Ceará e o Piauí. Então, você até na Cajuína você vê essa união entre Mossoró e Fortaleza. E o início do presbiterianismo aqui no Rio Grande do Norte, eu estou de férias em Natal, né? Esteve muito ligado ao Ceará, como algumas outras coisas próprias da história daquela região. Mas, então, vamos conhecer primeiro um pouco da história do Ceará, ou melhor dizendo, de Fortaleza. Conta um pouquinho para a gente como surgiu essa importante cidade do Nordeste. Isso. Flávio, Fortaleza, acho que todo fortalezense ele carrega isso, né, na memória, né, em relação da invasão dos holandeses, e o abraço, né, que os portugueses acabam dando a essa região do litoral em 1699, de certa forma ali já criando a Vila de Fortaleza. Então, aquele antigo povoamento que começou nos arredores do Forte de Nossa Senhora da Assunção, nas proximidades do Rio Pajeú, ali já nasce, então, a nossa cidade de Fortaleza. E, aos poucos, ela foi se desenvolvendo. E ela não é capital no início, né? Não. Ela vai se tornar depois, ela vai ganhar influência à medida que o declínio da agropecuária se torna maior, aí o comércio ganha mais força ao longo do tempo, e aí ela se torna realmente a capital, se torna a capital do estado. É parecido Fortaleza... com Natal. Pronto. Natal já é capital desde o início, mas também, por muito tempo, o gado no sertão era uma fonte de riqueza maior do que a cidade de Natal tinha. E aí, com o declínio do gado um pouco, aí Natal vai ganhando, principalmente no século XX, vai ganhando força. Isso. Ela, o município, né, tem a sua carta régia de 1725, mas sendo oficializada no dia 13 de abril de 1726, que ainda hoje é a data comemorativa do aniversário de Fortaleza. Que mais? Acho que então seja relevante. Então é meio recente essa importância de Fortaleza no cenário cearense, né? E no contexto regional. É uma coisa meio recente. Isso. Daí coincidir, né, o protestantismo com o avanço da capital.
Uhum, uhum. Você, A missão, quando ela, chega, já se interessa por Fortaleza, né? isso, ela se interessa. Há questões, eu estava vendo o jornal da época, que a gente tem nesses sites, Maratoteca, você tem lá aquele Acesso. depósito histórico, né? E eu estava vendo um jornal da época, ali de 1850, meados disso, onde tinha uma nota, tinha um partido que tinha se reunido, e eles estavam falando da importância da liberdade do comércio, né, da importância da liberdade das ações, de empreender, né, que era o aspecto de progresso social, que era o que trazia um certo conflito com a Igreja Católica, que dava um freio não apenas nos costumes, mas também na estrutura, no estamento social. Tá? E o E o protestantismo vem protestantismo, dessa forma. então, quando o protestantismo chega com uma maior ênfase na liberdade individual, de Isso, iniciativa, de até ascensão social, econômica e tal, acaba por ser um discurso que a classe mais republicana acaba acatando mais, né? Acolhendo mais isso, esse. Isso é uma coisa isso, que eu acho que ainda há pouco, Macena, discussão no Brasil, ah, sobre uma história do nosso presbiterianismo, do presbiterianismo, né? Em que se mostre os fatores econômicos e sociais da época, culturais da época, e a inserção do presbiterianismo como um discurso modernizador, digamos assim. É claro que você já tem obras que tratam disso, você tem o do Celeste Porvir, por exemplo, você tem isso. o Emile Leonard, não é que não tenha, mas ainda acho que trata quase sempre de São Paulo e Rio de Janeiro. Pouco tem disso ainda tratando das regiões do Brasil e poder perceber que isso foi comum no Brasil como um todo, né? Isso. Foi um movimento como um todo. Um movimento, assim, efusivo, né? E principalmente no caso da Igreja Presbiteriana, acho interessante Agileu, né, que nesse texto aqui, deixa eu ver se eu dou um foco melhor nele, Uhum. Agileu, que é o Ceará, na terra da trilha da fé, ele faz esse destaque, né, com respeito ao que estava acontecendo no país, e aí tem uma parte de um parágrafo que ele coloca aqui que eu acho que vale a pena ler, para não Sim. desperdiçar assim, nenhuma palavra dele. Ele diz assim: para os grupos familiares alcançados pelo protestantismo, pertencentes sobretudo à classe média cearense, esse segmento religioso representava também uma nova orientação de conduta e renovadas perspectivas no campo econômico e social. Esses indivíduos lutavam, como ocorria em todo o país, você bem lembrou, pela sedimentação e ampliação, sobretudo a partir de 1880, de um segmento social formado por profissionais liberais e pequenos comerciantes. E aí, como eu te disse, eu estava lendo na carta do partido, né, da época lá, 1850, que meados disso, já essa discussão, né, efervescendo. E os protestantes e os maçons Sim. efetivamente ligados a esse discurso de maior abertura, de maior comércio, de Liberdade maior econômica. progresso da sociedade. Sim. A gente, quando teve o aniversário de 120 anos da Igreja Presbiteriana de Natal, a gente fez um encarte mostrando exatamente isso, assim, como essa classe média potiguar acolheu mais, e não só a classe média, eu gostaria, se você puder até compartilhar um pouco, antes de começar a citar nomes mais assim clássicos, né, do início do profissionalismo, e o Gouveia, o Emile Leonard percebe isso, não só classe média, ligada a um certo tipo de profissional liberal e tal, mas também intelectuais acolhem bem o movimento protestante, né? E nós tivemos, dentre os pastores de Fortaleza, grandes intelectuais, assim, também, Isso, poetas,
A gente teve uma forte presença entre os intelectuais. Então, você pode, por favor, falar um pouco disso? Olha, por exemplo, né, você pega aqui um pastor, foi do período de 1709, desculpe, 1907 a 1911, agora aqui colocando corretamente, que foi o Antônio Almeida. Ele era uma das principais mentes do protestantismo nacional, um especialista no hebraico, estudou fora do país, era uma voz extremamente firme confessionalmente, falando, um hermeneuta, um erudito na exegese bíblica. E a IPF, né, teve ali o momento de ter um pastor com essa expressão. O Delacy Warland, fundador, também veio com uma grande bagagem. Jerônimo Gueiros, que é uma expressão nacional, né, também, isso, poeta, esteve ali num momento de grande polêmica, diga-se de passagem, mas esteve presente, e Natanael Cortez e Alcides Nogueira são os nomes mais expressivos, né, recentemente, do presbiterianismo nacional. Aliás, do presbiterianismo cearense e fortalezense. E que acaba sendo também de cunho nacional, né? Nacional, Natanael foi presidente do Supremo Conselho. E engraçado, porque ainda hoje a gente tem, sei lá, em pleno século XXI, se fala muito disso, né? Que a Igreja Presbiteriana, não é que a gente não prega o evangelho para todo mundo, a gente prega o evangelho para a nação como um todo, mas a gente ainda tem uma presença forte nesses grupos que a gente mencionou. Essa classe dos profissionais liberais, no caso aqui do Rio Grande do Norte, em alguns outros estados eu sei que também, dentro do funcionarismo público, também é muito forte essa presença, que é a classe do concurseiro, né, do pessoal que acaba também se empenhando nos estudos, né? Os cearenses são profissionais um pouco nisso, né, negócio de concurso. Vocês têm concurso, vocês estão no Brasil todo. O cearense é do tempo assim, ele não dorme, não. Ele inventa um energético, ele vai no chimarrão, no tereré, e vai direto. Famosos por fecharem concursos só com a presença cearense. E também essa parte intelectual, né? Assim, uma grande presença de professores universitários, gente formada, mestres, doutores, assim por diante. É curioso, a gente ainda tem essa presença marcante, né, no nosso meio. De novo, a gente prega o evangelho para todo mundo, mas é um grupo que a gente ainda consegue dialogar com facilidade, né? Você teria uma hipótese assim do porquê disso? Olha, eu tenho uma das hipóteses que é essa valorização dos estudos e da história. Isso. E grupos que valorizam isso acabam tendo interesse por grupos cristãos, evangélicos, que fazem a mesma coisa. Né? Isso. E eu penso também... Essa é uma hipótese. A outra hipótese que eu tenho é que a gente forma pessoas assim. Pronto, é por aí. Aí eu quero pegar esse gancho. A gente forma pessoas assim. Eu me empenhei na vida de estudo por causa da igreja. Isso. E a gente tem uma tradição, né? Acho que é a própria tradição que molda a história do Mackenzie, como instituição, por exemplo. A visão da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, que era uma visão não apenas com respeito à missão, não que o Sul não tivesse uma visão de teologia pública, mas a missão do Norte tinha uma noção de deixar um legado para a sociedade, né, de estar na ponta da formação de profissionais e de pastores, né, também. Acho isso compartilhado, Norte e Sul. Você vê que a gente tem uma cadeira na nossa
A gente tem nós temos uma parte da ementa da nossa Junta de Educação Teológica que é de conhecimentos gerais, né? E quando eu dou a cadeira de lógica, por exemplo, eu pergunto para os meninos, vocês já viram lógica? E eles, não, nunca vimos. Então, a gente até começa orando muito. É a lógica da oração, né? A gente começa orando muito nessa disciplina. Então, mas é isso, eu acho que essa influência, sabe, de o pastor presbiteriano ser uma referência de conhecimento geral. Tem Né? latim, infelizmente não se dá, Tem mas latim, tem latim. isso, tem latim. Tem latim, exato. Mas eu acredito nisso, sabe? Infelizmente Você tem olha assim sido para o dado. passado, né? Você olha para o passado, você vê assim, Natanael Cortez era um homem que transitava com Princeton, tinha essa relação, né, com o seminário de Princeton. Alcides Nogueira, um estudioso, praticamente um autodidata. O próprio Antônio Almeida é uma mente espetacular, brilhante do seu tempo. Então, aí se você olhar para um cenário nacional, você vê ali o Eduardo Carlos Pereira, A mesmo depois gramática dele tendo... foi padrão por muito tempo. Isso, isso, isso. Você vê ali figuras, né, como o Erasmo Braga, né, por exemplo, um grande vulto, um grande intelectual do seu tempo. Então, eu acho que é uma parte assim. Eu sempre que eu falo para os meninos no seminário, eu digo, meus filhos, os pastores presbiterianos sempre foram uma referência de piedade e também de conhecimento geral. E quando eu digo conhecimento geral, não digo para que eles fiquem assim, exalando um orgulho intelectual. Eu sempre digo no sentido de que eles entendam a cultura, entendam o seu tempo. O velho ditado da Bíblia e o jornal, né? Ter a Bíblia de um lado e o jornal do outro. Entender o seu Uma tempo. piedade erudita, né? Isso. E, infelizmente, assim, você ouve esses ecos aqui e acolá, você cria a ideia de que se tornou intelectual, se torna liberal. Não, muita gente foi intelectual de peso e firme na confessionalidade. Não existe essa coisa de gerar como uma causa e efeito, assim, não tem essa relação. Mas, meu irmão, reverendo Macena, como começou, então, o presbiterianismo em Fortaleza, assim, em termos de organização eclesiástica? Olha, é uma história muito bonita, viu? Porque ela, inclusive, assim, é aquela parte assim que toca no coração da gente, né? Porque a gente está na Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente tem uma relação afetiva, eu não escondo para ninguém, né? O amor que a gente tem pela nossa igreja. Esse programa não é gratuito, é fruto de... Isso. Nós amamos essa denominação e amamos a história e agradecemos a Deus pelos missionários, os pioneiros. Né? E no caso do presbiterianismo de Fortaleza, de Natal também, né, todos eles têm ali uma relação muito perto do pioneiro do norte. O pioneiro do sul do país, todo mundo conhece, né, que é o Ashbel Green Simon, cada 12 de agosto do ano, ele sempre é lembrado ali. Mas tem o pioneiro do norte, né, que foi o John Rockwell Smith, né, o Vicente Temudo Lessa, nos anais da Igreja Presbiteriana de São Paulo, faz a menção dele como um calvinista, né, sólido, rígido, né, de sermões longos de 1 hora, de uma biblioteca que se enriquecia a cada ano. E esse homem trabalhou muito pelo presbiterianismo do Nordeste. Ele tem marcas no Pará, ele tem marcas em Natal, tem marcas em Pernambuco, principalmente. Eu estou agora aqui com os pés em Pernambuco. Uma época que era super fácil de viajar, né? Pelo Nordeste. Imagine as facilidades aí. Não tinha SUV, 4x4, não tinha nada disso. E ele, John Rockwell Smith, foi o pioneiro, né? Pregou o seu primeiro sermão aqui, aqui, ó, você ainda fala como se eu estivesse no Ceará, estou em Pernambuco, mas pregou o primeiro sermão no Ceará para os ingleses, que estavam lá em busca do progresso, né? Do progresso na vida. E
se converteu algumas pessoas, deles o mais destacado, José Damião de Souza Melo, e a equipe de John Rockwell Smith foi que organizou a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, a Igreja Evangélica, porque tinha questão de se colocar esse tópico para distinguir do catolicismo, da polêmica com o catolicismo. A Igreja Presbiteriana, a Igreja Evangélica Presbiteriana de Fortaleza, que ela foi organizada mesmo em 6 de agosto de 1890. Mas a data que aqui... O sermão é a data do sermão do Adler, em frente ao Hotel Randall, que aí é o dia 8 de julho de 1883. É sempre a data festiva. Eu me lembro, como adolescente, eu ficava sempre esperando, né, a data do aniversário da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, porque sempre... 101 anos. 101 anos antes de eu nascer. Pronto. Mas eu ficava esperando essa data, Flavinho, porque era assim, a data que sempre trazia, né? Trazia algum preletor nacional, né? O Hernando Dias Lopes, quando vinha. Era assim, você ficava esperando ali, o que é que vai acontecer na IPF? Era o norte, né? Era o norte da gente. O que a IPF vai fazer? Era a referência. Legal. E o Rockwell era da Missão do Norte, né? Isso. E um presbitério mais old school. Sim, isso. Presbitério bem confessional, bem ligado aos símbolos de fé. Ele, inclusive, é reconhecido por isso, né? Isso. Você pode falar um pouco sobre essa característica? Aproveita e explique para os nossos leitores, explique para os nossos ouvintes um pouco essa questão da old school, new school, bom. E a implicação disso para a confessionalidade. Isso. Tem uma história muito, muito interessante disso, né? Porque, geralmente nós pensamos na nossa história muito ligada a Genebra, né? A Suíça, a Inglaterra, né? Dos puritanos. Mas a nossa história tem muito do presbiterianismo colonial americano. Muito mais do que a gente imagina. Os nossos livros de ordem, nossa Constituição, não apenas isso, nossos hábitos e costumes. A versão dos símbolos de fé. A versão dos símbolos de fé, muito bem lembrado. O pessoal às vezes acha que a gente está com um documento igual do século XVII. Não é verdade. Isso. Não, totalmente igual. Isso. A controvérsia old school, new school, ela ainda está muito ligada aos avivamentos, né? Aos métodos de cada um. Mas, na ocasião dessa terminologia, velha escola, nova escola, se deu também por questões culturais, né? Questões que estavam ali ligadas à política de Constituição americana, os motivos da Guerra Civil, né, americana, estava ligado também à questão escravocrata, mas tinha essa questão também de fincar uma barreira no tocante à questão da doutrina. Né? Hodge era muito atento a essas questões da doutrina, e ele resgata Turrentin, traz Turrentin para dentro do Princeton. Tem muito a ver, tanto o novo lado, velho lado, old school, new school, tem muito a ver com a compreensão dos avivamentos, e no caso do caso old school, tem muito a ver com essas questões culturais, mas também com o liberalismo, se posicionar firmemente em relação ao liberalismo teológico. E não diretamente, às vezes, na minha impressão, né? Às vezes diretamente contra o liberalismo. É contra o liberalismo, mas às vezes é se colocar em debate com um grupo da igreja que quer abrir mão da confessionalidade em prol de maior unidade. Só que abre mão da confessionalidade em prol de maior unidade, permitindo que o liberalismo faça parte daquilo que está sendo chamado de
unidade. Para mim, esse é um dos grandes Isso. riscos que, às vezes... E um livro que, só para citar, que eu vejo, que eu li com um pouco de tristeza, é o último livro do Packer, Fé Ativa, em que ele tem um capítulo, os capítulos são sempre levando algum aspecto da vida cristã a sério. E tem um que é Levando a Unidade Cristã a Sério, que ele mostra como, na Igreja da Inglaterra, esse discurso da unidade permitiu que surgisse, se criasse e dominasse a Igreja um grupo que negava diretamente as Escrituras. Então, quando a parcela conservadora dizia que aquilo estava errado, que não era verdadeira unidade, ela estava apenas dizendo que o grupo que negou as Escrituras já tinha rompido com a unidade, porque a unidade é da fé também, né? Da doutrina. Então, eu vejo a questão do old school um pouco nesse sentido. Não é, tem ataque ao liberalismo, mas às vezes tem um debate com irmãos que não são necessariamente assim Isso. liberais, mas que com esse discurso de unidade às vezes deixa que o liberalismo e eu gosto de pensar assim, Macena. Você já viu o vídeo do pessoal cortando árvore, assim, fazendo toras, assim, fazendo tábuas no seu sentido? Já. Você não Eu precisa fico sair imaginando serrando a as madeira toda, reuniões. você põe cunhas. Isso, Você põe cunhas. Aí, quando você põe isso. as cunhas num certo alinhamento e vai batendo, tem uma hora que a madeira toda abre. Eu já vi fazer isso com Claro. rocha também. E eu vejo o liberalismo, às vezes, fazendo isso, colocando cunhas. Não, esse ponto bíblico aqui dá para a gente questionar. Aí, esse ponto bíblico aqui dá para a gente questionar. Aí, esse ponto bíblico aqui dá para a gente questionar. Aí, eu penso que tem uma hora que a confiança nas escrituras abre, rompe. É, isso, isso. Aí você pega Então, figuras como Hodge, por exemplo, a teologia sistemática dele foi uma das primeiras, aliás, foi a primeira traduzida para cá, né, foi a do Hodge, não e sabia. livro de referência no seminário do SPN, por exemplo. E os pastores já saíam vacinados e treinados contra tudo isso. Uhum. Berkhoff eu sei, Berkhoff só chega depois, é uma mudança até um pouco de paradigma quando Isso. entra Berkhoff. E essa coisa do old school e nova escola e tal, veio para o Brasil? Olha, eu estou investigando essa situação, né, parte da tese doutoral, esse processo de investigação, mas o que você tem ao certo, assim, da leitura, por exemplo, de Frank Arnold, do seu livro sobre a trajetória, né, dos missionários aqui, de que eles realmente vieram para cá convencidos a não trazer as polêmicas confessionais em torno da interpretação do ato de adoção de 1729. Então, eles vieram com um foco muito específico de treinar pastores, de espalhar o presbiterianismo, de se envolver com o crescimento do país. Primeiro momento, monarquia, depois, no outro momento, já uma república. Então, o compromisso de se envolver com o crescimento, de abençoar o país com o ensino também, com a cooperação no ensino. Mas os debates confessionais que hoje acontecem não é parte da origem do presbiterianismo nacional. Sim, isso é uma coisa que você não encontra em nada de Simonton, ele citar Westminster. Isso. Os princípios estão ali, mas não são citados, assim, eles não são colocados na mesa como pontos de debate. Assim, um pouco no início do presbiterianismo, a única vez que eu vejo um pouco essa discussão confessional é sobre a maçonaria, que era questão de liberdade de consciência. Mas, assim, bem por cima, você não encontra, parece alguma coisa mais recente, né? Essa coisa da confessionalidade, se é estrita, se não é. Você encontra citações ao longo dos
do século XX, né, que não apareça, mas assim, parece que chegou um momento que essa discussão realmente se tornou algo importante. Para você ter noção, o seu doutorado é um negócio inédito, né? Assim, em pleno século XXI, a gente vai começar, talvez, ou está começando a ter discussões mais sérias sobre isso. Isso é uma coisa importante. E você acha, meu irmão, reverendo Macena, que é uma moda, ou você acha que isso, a igreja, depois disso, vai ter realmente que fechar um ponto e ter clareza sobre isso? É uma discussão passageira? O que é que você acha? Assim? Não, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que não tem como voltar mais atrás, porque está instalado já dentro de um instrumento que é a Junta de Educação Teológica. Né? Então, você tem hoje lá, você tem na grade do debate sobre créditos e confissões, né, cadeira de créditos e confissões e símbolos de fé, você tem já o livro do Ulisses Horta. Então, já é um caminho sem volta. Você pega, eu acho que o último Supremo Conselho tem uma imagem para mim que não sai da minha cabeça. Foi um momento que o reverendo Roberto precisou organizar a questão da alimentação, e aí ele pediu para as pessoas de uma determinada faixa etária ficarem em pé. E aí uma parte, o pessoal mais antigo, velha guarda, ficou em pé, né? Aí uma outra parte menor ficou. Quando o plenário levantou, era mais a turma já que passou dos seus 40 anos. Então, e é a turma que formou nesses os últimos anos, né? É a turma que está ali, que está no fluxo desses debates. Então, acho que é um caminho sem volta. Acho que as decisões que a igreja tem tomado e ela tem reafirmado em seus plenários é um indicativo de que esse é um processo de autoconsciência e que ele não tem mais volta. Então, o que a gente vai precisar medir é como os americanos fazem até hoje, né? A dose do remédio, né? A dose e entender um pouco dessa lâmina do que é uma confessionalidade estrita, do que é uma confessionalidade do sistema mais aberto e do que seria, então, aquela confessionalidade literal, ao pé da letra, epissimis verbis, né, como é assim colocado em alguns textos, que foi praticado na Escócia por um curtíssimo espaço de tempo, mas que o modelo realmente que vingou, com um sentido mais conservador, foi a subscrição do sistema, subscrição integral, né, de todo o texto da confissão. E o presbiterianismo em Fortaleza não ficou só em Fortaleza e não ficou só no século XIX. Cresceu no século XX e agora no século XXI o presbiterianismo em Fortaleza. Teve um presidente do Supremo Conselho, poucos... Natal, que eu saiba, nunca teve. Como foi o crescimento ao longo do século XX? Se espalhou na cidade, em outras regiões? Você pode nos contar um pouco? Olha, o crescimento... Você tem o Ministério dos Pastores, né? Você tem ali o Delay Swardman, é o que funda, né? O Reynold Baia é o que lança a pedra fundamental do templo, que era na Conde Deu, que hoje é o Calçadão Serrolim, e aí você tem o Martinho de Oliveira, mas já nesses pastores, Reynold, Martinho, Jerônimo, você já nota o impulso missionário da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Ela já vai se espalhando por regiões como Guaramiranga, ela vai se espalhando por regiões, eu tenho aqui anotado, para não esquecer, mas principalmente ali, né, Guaramiranga, Senador Pompeu, teve ali uma congregação de 40 pessoas, maioria da família Varela e Cortez, que é uma família, e, por exemplo, ainda hoje tem gerações dela na Igreja Presbiteriana da Aldeota, né, tanto Varela como Cortez. E a própria história do presbiterianismo na parte do sertão envolve ali a família Nogueira. Eu pastorei a Igreja de Fortaleza e pastorei uma família Nogueira
lá por 13 anos. Né? Então, ali no Sítio Vencedor, né, Natanael Cortez, num lombo de cavalo, vestido de terno e gravata. Imagine, calor escaldante ali, mas pregando no lombo de um cavalo, e assim o presbiterianismo foi se espalhando. Natanael Cortez, ele abriu mais trabalhos do que os presbitérios poderiam suportar ao longo do tempo. E eu vi, você me mandou algumas anotações suas antes, a igreja, logo no início do século XX, de Fortaleza, se tornou independente da missão americana, né? Se tornou autossuficiente. Isso é uma coisa legal também de perceber. Que era aquele, que ainda hoje né? Aqueles os três aspectos principais da plantação da igreja, né? Autossustento, autogoverno e autocapacidade de plantar auto-igreja, né? Autocapacidade missionária, que era a estrutura missionária da época, e ela conseguiu completar isso em seu tempo e ser uma referência missionária. A IPF foi uma referência missionária. E no oeste do meu estado, como eu disse, né? O oeste do meu estado foi mais influenciado no presbiterianismo pelas missões vindas do Ceará do que pelas missões vindas do litoral, né? De Natal ou de outro lugar. Uma coisa que eu já disse, né? A gente já escreveu um texto sobre Natal. Eu vi isso muito no livro Bandeirantes da Fé, tem isso também em outras obras da historiografia brasileira sobre o presbiterianismo. E eu queria que você falasse um pouco, se você tem alguma informação. Você percebe alguma influência do trabalho leigo no início do presbiterianismo em Fortaleza? Tem alguma coisa sobre isso? Porque a gente sabe que às vezes os pastores não estavam lá, né? E algumas pessoas já tinham acesso à Bíblia pelos comportores, né? Então, você pode falar um pouco sobre isso? Olha, aí eu vou dizer para vocês, isso é um debate que a gente precisa ter, acho que o mais rápido possível na Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu digo assim, pensando no aspecto nacional mesmo, as pessoas entenderem o que é o ministério ordenado, o ministério dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, e o que é o ministério de todo crente. Se não houver essa percepção, o que nós temos como expressão bíblica bem resumida na nossa confissão de fé vai se perder numa discussão um tanto de filosofia de ministério, que eu acho que foi muito mais isso. De fato, as missões que vieram, tanto do norte como do sul, elas tinham uma percepção de como as pessoas poderiam replicar a mensagem do evangelho. No entanto, nenhuma das duas notava isso separado do ensino do ministro ordenado, do pastor ordenado ao sagrado ministério para o anúncio do evangelho. Tanto é que, quando você pega a história dos pioneiros, você vê, sim, o trabalho de comportores, você vê o trabalho de leigos, né, de não ordenados. Leigos. Isso, você vê eles ali agindo. Inclusive, o nosso primeiro livro de ordem, ele até contemplava a percepção de que, se não tivesse um pastor, um diácono poderia dirigir o culto, um presbítero poderia dirigir o culto. Isso aconteceu muito no Brasil. Isso. O pastor vindo ministrar sacramentos e treinar esses oficiais para que, nas temporadas em que ele estivesse longe, a vida da igreja pudesse continuar. Tipo, esse discurso sobre missional tem seu valor, não estou tirando, mas a igreja já viveu isso no seu início. Assim, há relatos de pastores chegarem em comunidades que já tinha gente convertida. Isso. Eu fiz um levantamento desse, e assim, você tem missionários e missionárias que trabalharam com afinco nisso, mas sempre eles tinham a percepção de que no culto solene o ministro ordenado estava ali pregando o evangelho. Esses missionários sempre tiveram essa percepção.
Agora, há um ponto de virada através de um missionário que era muito ligado ao Erasmo Braga, que me escapa o nome dele agora, mas eu vou conseguir lembrar em algum momento aqui da nossa conversa. Esse missionário, ele era muito ligado ao CMI, ao Conselho Mundial de Igrejas, foi secretário do CMI. Ele escreveu um texto chamado Repensando a Missão. Esse texto só tem ele em inglês, infelizmente, não é disponível ele em português. E ele funda o chamado... não era exatamente o seminário José Manuel da Conceição, era o curso José Manuel da Conceição. E aí a filosofia dele, que ele traz para cá, o pastor não está em todo lugar, mas o membro da igreja está. E aí, então, começa a força leiga na história da IPB. Isso é inegável. Você pega ali nas atas do Supremo Concílio, você vê SAF, você vê campanhas, o chamado para despertar o leigo, toda essa expressão que vai acompanhando ali na história da Igreja Presbiteriana. Diga. No século XIX, ainda em Natal, antes do William Calvin Porter chegar a Natal, tem a famosa história do professor Panqueca, Loureiro, era professor Loureiro, mas ele é conhecido como professor Panqueca. Foi professor de Câmara Cascudo. E o professor Loureiro, ele foi chamado por um vigário, porque o vigário tinha um irmão que estava, alguma coisa assim, o irmão estava recebendo influência protestante, e o vigário, então, pede para o professor Loureiro dissuadir seu irmão dessa influência, para que ele se mantivesse firme no catolicismo. O que ele acabou fazendo foi lendo a Bíblia e se convertendo, e começou a estudar a Bíblia com outras pessoas, isso ainda no século XIX. Estudar a Bíblia com outras pessoas e entrar em conflito com o clero católico romano da cidade de Natal. Quando o William Calvin Porter chega, já estava um grupo dissidente. E aí ele prega o evangelho, o pessoal se identifica e deseja, então, e se torna os primeiros membros da Igreja Presbiteriana do Brasil em Natal. Então, claro, não era questão do culto solene, mas você tinha o que a gente chamaria de pequenos grupos hoje, já tinha gente fazendo no século XIX. Já tinha gente fazendo isso no século XIX. E aí o livro Bandeirantes da Fé mostra isso, o Emílio Leonardo também sobre o presbiterianismo brasileiro mostra isso. E eu acho que é uma coisa também, uma página da nossa história que precisa ainda ser mais explorada. E até como um exemplo para o atual presbiterianismo. Né? Meu irmão, indo já para o nosso final. Lembrei do nome do missionário aqui, eu resgatei o arquivo, era o Speer, Richard Speer. Era um missionário que teve uma grande entrada aqui com essa visão do leigo. Mas eu não podia deixar de estar aqui, Flávio, esse texto, sabe? Esse aqui é História da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Saudoso presbítero Alencar, Francisco Alves de Alencar, já descansa com o senhor. Esse é um texto que não pode estar como uma edição que foi feita da mão dele. Isso aqui é uma joia preciosa. Ele tem que estar na cultura cristã. Ele tem que estar no arquivo da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um trabalho de um presbítero, não é um historiador, mas ele fez um trabalho assim espetacular. Hoje a melhor obra, aliás, a única obra que a gente tem, depois de Natanael Cortez, que escrevia tudo nos seus diários, depois de Natanael, a obra que a gente tem, contando a história recente do presbiterianismo, é essa obra do Francisco Alves de Alencar. Eu acho que a gente precisa regionalizar mais a nossa história da IPB. Um pouco a intenção desse programa é isso. E tentar pensar essa regionalização
para além de nomes de missionários e pastores. Pensar um pouco mais em trabalhos leigos, em discussões também importantes que aconteceram no presbiterianismo nessa região. Fica para um outro encontro, mas, por exemplo, uma figura como Nathanael Cortez, o reverendo Nathanael Cortez, isso traz impacto para o presbiterianismo numa região. O fato de ter tido um seminário presbiteriano independente aí traz implicações para o presbiterianismo na região. Então, todas essas são questões que eu acho que a gente precisa regionalizar mais e aprofundar mais em temas para além de nomes de missionários. Um pouco a intenção desses programas é ajudar a incentivar pesquisas sobre isso, né? Pesquisas sobre essas questões. Meu irmão, como alguém de Fortaleza, estudioso até da história, né? O irmão gosta, escreve, pesquisa sobre isso. Quais são os desafios que o irmão vê hoje, assim, para o presbiterianismo nessa região? Olha, eu saí de Fortaleza, né, não estou mais, mas eu ainda mantenho contato com os meus colegas. Fortaleza é muito recente, né? Agora que vai fazer um ano que a gente está morando aqui em Recife. Mas eu creio assim, Flávio, as principais igrejas de Fortaleza, não falo assim, eu falo de porte organizacional e falo dessa capacidade de autoplantar outra igreja. Então, hoje você tem a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, que ela é envolvida com a obra missionária, ela tem suas manutenções missionárias. A Igreja Presbiteriana da Aldeota está entrando no Porto das Dunas, que era uma região que não era desbravada. A Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, que já está saindo da capital e está indo lá para o lado do Eusébio, já também se implantando. Eu creio que essas intenções missionárias dessas igrejas de hoje, embora não haja mais o aporte dos americanos que teve lá no passado, mas as condições de hoje são condições muito mais favoráveis, até mesmo da própria igreja presbiteriana, nesse aspecto de implantação de trabalho. Então, eu penso assim que um desafio seria esse, mais ousadia, sabe? Nessa questão da plantação de trabalhos, né, de igrejas saudáveis. Temos uma geração Z cada vez mais difícil de ser vista nas igrejas presbiterianas, essa meninada, né, que nasceu nessa era digital. Quando está na igreja, parece que não está na igreja. Então, eu vejo que meio que a liderança ainda não sabe muito o que fazer com essa geração Z. Né? A gente nota que algumas igrejas já estão entrando na necessidade de revitalização, exatamente porque não se consegue passar o bastão da fé que foi da geração anterior para essa que está agora. E eu vejo esse como o maior desafio do presbiterianismo de Fortaleza hoje. Entender o que é essa geração Z, entender como evangelizar essa sociedade cada vez mais secularizada. Você bem lembrou, né? O cearense é do concurso, o cearense é do funcionalismo público. Imagino ser um desafio para vocês, né? Vocês criam uma pessoa na igreja e quando ela passa no concurso, vai embora. E assim, veja, quando eu te digo essa geração Z, é que anteriormente o pai, o pastor, ele tinha uma referência de ser um conselheiro naquela comunidade, né? Mas hoje não, eles criam, hoje essa meninada ultra conectada, ela escolhe os seus mentores conforme o seu gosto. Então não precisa mais que o pastor esteja lá com ele. De repente ele já tem um mentor, uma influência digital, nem sempre é uma boa referência. E isso vai, de alguma maneira, marcando um afastamento dessa meninada, da adolescente já e jovem, do âmbito da igreja. E aí, quando eu acho amarra o cinto mais em cima, né, como a gente usa essa gíria aqui no Nordeste, né,
Quando amarra o cinto mais em cima, aí a gente já percebe que, assim, fez o emprego, fez o concurso, não quer mais saber nada de igreja. É. E aqui, até um parêntese, assim, que é mais um link que você falou, até essa questão de, eu acho que a gente precisa retomar uma ética pastoral de, sei lá, alguém assistir esse canal aqui, um jovem, e querer se aconselhar com a gente. Fulano, pessoa, você tem seu pastor? Você já conversou com ele? Eu posso conversar, ouvir você, mas quem é seu pastor é o pastor lá da sua igreja, que está com você domingo. Facilmente hoje, algumas pessoas até boas, assim, estão aceitando pastorear pessoas que não conhecem, assim, que não passando às vezes por cima da autoridade pastoral daquela pessoa que foi eleita para cuidar daquela pessoa na igreja dela. Então, eu acho que é algo que a gente precisa um pouco até retomar uma ética entre nós, pastores, Isso. sobre isso. Primeiro, o que a gente deveria perguntar é: você já conversou com o seu pastor? Aquele que Deus colocou na sua comunidade? Eu acho que isso tem muito impacto, assim, até para fazer a pessoa entender que igreja existe, a igreja espalhada pela face da terra, mas a igreja ela é vista numa comunidade local. E os pastores acho que são importantes para deixar isso claro até. Esses pastores mais de mídias, né, digamos assim. Eu costumo, na verdade, esse é o segundo programa, mas eu quero criar o hábito de sempre perguntar aos meus entrevistados a última pergunta, e aí eu vou pedir para que o irmão seja breve, para dizer em poucas palavras, porque não é o nome do programa, mas de forma. A expressão é boa, em poucas palavras, assim, curtinho, objetivo. Por que é importante conhecer a história da igreja? Conhecer nossa história é conhecer os nossos irmãos que nos precederam na fé, a nossa galeria de heróis da fé, o nosso Romanos 11, né? São aqueles irmãos que não estão mais conosco, mas quando nós olhamos para eles e vemos a sua história e percebemos que eles cruzaram o rio e foram vitoriosos, nós também podemos perseverar e nos animar, né? Que assim como o Senhor os ajudou, o Senhor também ajudará, né, aqueles que hoje estão. Então eu penso disso, quando eu olho para a história de John Rockwell Smith, Nathanael Cortez, Antônio Almeida, quando eu vejo esses pilares assim do presbiterianismo de Fortaleza, Euni Cortez, Euni de Melo Cortez, quando eu vejo esses pilares do presbiterianismo de Fortaleza e eu recordo, eu tenho uma profunda gratidão diante de Deus e um senso de responsabilidade, no sentido de que com tão pouco eles fizeram tanto, né, pelo presbiterianismo, e hoje a gente, com muito mais condição, às vezes, se furta, né, de fazer. Então, reverendo Francisco Macena, muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por compartilhar sua história, compartilhar a história do presbiterianismo em Fortaleza, no Ceará também como um todo. Obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. E rogo a Deus que continue abençoando o irmão na educação teológica, esse serviço que o irmão tem prestado com tanto zelo à nossa igreja, e também no pastorado, da sua família, de uma igreja local. Deus abençoe sua vida como um todo. Muito obrigado. Amém. Amém. Flávio, eu que agradeço, viu, a sua bondade de nos convidar para ter esse bate-papo, e conte sempre com esse cearense aqui, viu? Deus já fez a gente com essa cabeça grande assim para usar. Então, conte com a gente aí, viu? Tá bom. Então, você que nos assiste, encerramos aqui o programa e a gente vai tentar, né, pelo menos a cada 15 dias, lançar um programa novo. Sempre alternando um programa sobre o presbiterianismo, a história do presbiterianismo no lugar, em um dos estados do nosso país, e um programa temático, como foi, por exemplo,
o último com o reverendo Christian Briale, sobre a influência de Calvino. Então, Deus nos abençoe e até logo.